política de crédito soluciona a inadimplência? É muito importante, eu acho que cada marca estabelecer políticas, né, no seu contrato de franquia. Por quê? Porque o contrato de franquia, se ele dura 3, 4, 5 anos, que a maioria, eu não tenho como ficar mudando o meu contrato de franquia toda hora. Eu não tenho como ficar ditando o contrato de franquia. Por quê? Porque é um desgaste. Se eu tenho 100, 200 franqueados, como é que eu faço? É um desgaste que não leva a lugar nenhum. Então, a gente sempre aconselha que o franqueador estabeleça políticas, né? E uma das políticas que a gente entende que é muito importante é a política de crédito. Por quê? Porque ela está relacionada diretamente com a inadimplência do franqueado. Então, importante, o franqueado começa a se tornar inadimplente, né, entenda o porquê ele não está pagando. Né? Vamos lá para a origem, o porquê que ele está inadimplente, o porquê, o que a consultoria de campo, a consultoria de negócio está verificando na unidade dele, o porquê que ele está deixando de pagar taxa de ROD, taxa de propaganda, está deixando de pagar fornecedor, não está pagando os prestadores de serviço, está devendo para algum empregado. O que está acontecendo? Por isso que é tão importante a consultoria, para a gente entender quais são as origens daquela inadimplência e poder solucionar o problema. E aí entra a política. A política de crédito é como se a gente tivesse ali um fluxograma para o franqueado entender o que vai acontecer quando ele tiver alcançado um nível de inadimplência X, porque aí não tem regra, cada franqueador estabelece a sua. Então, atingir um nível X, o que vai acontecer? Ele vai receber um e-mail, ele vai receber uma advertência, ele vai ser chamado para uma reunião, ele vai ter que chegar no momento e vai ter que discutir com o franqueador como uma proposta de pagamento ou não, mas tudo isso que seria, na verdade, uma postura jurídica, a gente, antes de estabelecer qual seria a estratégia jurídica para isso e que já está, de uma certa forma, ali no fluxograma da política de crédito, é importante, mais do que tudo, entender de onde surgiu essa inadimplência. O porquê que o franqueado está inadimplente, o porquê que ele não está conseguindo me pagar. É um problema de território? É um problema da sua gestão? É um problema da sua equipe, da sua operação, ou ele não está presente na unidade? Alguma explicação existe para aquilo. Então, eu acho que é muito importante a gente entender, porque dependendo do que a gente entender na origem dessa inadimplência, a gente vai poder aplicar a política de crédito. Mas é importante que ela exista. Essa política de crédito, ela é mencionada no contrato de franquia e ela é disponibilizada no site, no próprio portal da franqueadora, né? E o franqueador pode ir alterando essa política ano a ano, conforme vai mudando, por exemplo, né, a situação econômica do país, inflação alta, você já começa de repente a diminuir o prazo para você iniciar a política de crédito, um prazo de inadimplência. Então, tudo isso pode ser alterado sem você ter necessidade de ficar alterando o contrato de franquia, que é muito mais difícil, que é muito mais trabalhoso. Então, as políticas são super bem-vindas e a política de crédito mais ainda. Ela é um balizador, até para você não deixar que, de repente, uma pequena inadimplência se torne uma grande inadimplência que às vezes atinge até um valor maior do que o próprio valor da loja. Então, a política de crédito ela consegue estancar isso e, de uma forma justa, proporcionar ao franqueador uma melhor negociação com seus franqueados. O que é política de crédito? Geralmente, a política de crédito ela é implantada na assinatura do contrato de franquia. Quando o franqueado recebe a circular de oferta de franquia, ele já tem acesso às políticas do franqueador, o franqueador já apresenta, até porque são políticas que vão estar disponibilizadas no portal e vão estar no contrato de franquia, mencionadas no próprio contrato de franquia. E aí o franqueado então vai ler e vai entender como é que é a política de crédito, como é que é a política de redes sociais, se tem política de reconhecimento e premiação. Então, várias políticas que o franqueador estabelece que vão atualizando o próprio contrato de franquia. Elas são importantes porque elas atualizam o teu contrato. Elas não deixam que o seu contrato depois de 1, 2 anos, o contrato de franquia já está desatualizado. Mas eu tenho um contrato de 5, de 4, como é que eu faço? Então, para que os seus franqueados não fiquem desatualizados e não acompanhem a evolução do sistema, é importante que essas políticas sejam implantadas, que o franqueado já tenha conhecimento de quais políticas são adotadas na rede e o franqueador vai
gerenciando, fazendo a gestão da rede conforme as regras estabelecidas para aquelas políticas. Inclusive, essas políticas ficam disponibilizadas no próprio portal e elas podem dar ensejo até a outras políticas, né? Dependendo, por exemplo, de uma política de crédito, você pode ter uma política de cobrança, né? Uma política de redes sociais, daqui a pouco você pode ter uma política de LGPD. E assim vai. Então, quanto mais o franqueador estiver consciente que é importante essas políticas, ou mesmo, por exemplo, os próprios regulamentos, como o fundo de propaganda, você ter um regulamento específico para o fundo de propaganda, são documentos, né, que você cria para facilitar o entendimento. O importante é que o seu franqueado entenda o porquê daquilo e como a gente vai trabalhar a cada item dos que compõem o sistema de franquia. Porque quanto mais ele entender, quanto mais ele compreender aquilo que ele está adquirindo, que é a franquia, menos problema ele vai dar lá na frente. Então, acessibilidade dos documentos jurídicos, acessibilidade das políticas, transparência, clareza. Quanto mais claro, quanto mais eu puder expressar e o franqueado entender e compreender o porquê que aquilo está inserido no sistema de franquia, menos conflitos a gente vai ter. Então, é importante isso. Linguagem clara, acessível, não apenas para os documentos jurídicos, mas para todos os documentos que compõem o próprio sistema de franquia. Quais são os benefícios da política de crédito? A política de crédito, ela traz inúmeros benefícios. Por quê? Porque a rede franqueada tem conhecimento do que vai acontecer a cada degrauzinho da inadimplência. Então, no primeiro momento, eu estou devendo X, espera um pouquinho, o franqueador vai ter esta atitude. Não tem regra, gente. Cada franqueador vai estabelecer a política de crédito que ele achar mais conveniente para a sua rede. Então, isso não está disposto em lugar nenhum, isso é boas práticas. E a política de crédito é uma boa prática do sistema. Então, o franqueador vai estabelecer essa política de crédito e o franqueado vai saber qual é a trajetória daquela política de crédito enquanto ele estiver inadimplente, né? Então, isso é importante para quê? Para que o franqueado, primeiro, tenha, pelo menos, iniciativa para decidir aquilo, né, de uma forma mais acelerada, para que aquilo não aumente e ele tenha um pouco mais de restrições em relação ao próprio sistema. Mas também não deixa de ser importante, como a gente falou no outro vídeo, que o franqueador entenda qual é a origem daquela inadimplência. Enquanto eu, franqueador, e franqueado não estivermos os dois falando da mesma coisa, enquanto eu, franqueador, fico focado na consequência, que é, então vou notificar, vou advertir, vou fazer uma confissão de dívida, vou isso, vou aquilo, o problema não está sendo resolvido. E aí isso só escala o conflito e aí acaba despejando tudo isso no Poder Judiciário ou na arbitragem. Então, para evitar que isso tudo seja discutido num outro nível e saia da nossa casa, da casa do franqueador, é importante que a gente entenda qual é a origem e vamos tratar a origem. Né? Vamos tratar de onde está vindo essa inadimplência para que a gente possa resolver na base, né? Na origem mesmo. E aí, a política ela passa a ser, então, um guia. O franqueado ele tem noção do que vai acontecer com ele ao longo da continuidade daquela inadimplência. Então, é muito importante, porque dá mais segurança para o franqueado saber qual é o momento de realmente conversar sério com o franqueador e tentar resolver o seu problema na base. Então, quanto mais você disponibilizar essa política de uma forma clara e de uma forma transparente, melhor solução você e o franqueado vão encontrar. Então, é importante, né, não deixem de ter as políticas e que elas sejam muito justas, né? Você não pode fazer uma política de crédito leonina. Se você fazer uma política justa, de acordo com o teu sistema e que não prejudique a própria rentabilidade da franqueadora e do próprio sistema de franquia, né? Isso é o mais importante. É como o franqueador mantém o seu sistema de franquia. É com a própria taxa de royalties. Então, como é que eu vou discutir, como é que a gente vai gerenciar uma dívida grande de royalties de um franqueado que pode estar prejudicando uma rede toda? Então, a política de crédito serve para isso, para nivelar todos os franqueados, que todos vão passar e vão ter aquela trajetória em relação à sua inadimplência. Então, isso cria critério, dá segurança para franqueador e franqueado e não deixa de ser um termômetro para que ambos, né, sempre sentem e encontrem a melhor solução. Que outras medidas ajudam a conter a inadimplência?
Como eu falei anteriormente, a política de crédito é um instrumento que pode e deve ser utilizado para coibir, ou pelo menos para administrar uma inadimplência. Mas não é a solução total, né, de uma inadimplência de uma rede. O que você tem que entender? Para você conter a inadimplência, você tem que entender desde o começo. A primeira dívida que esse franqueado contrai em relação ao sistema, nós temos que entender o porquê. O porquê que ele não pagou ROID. O porquê que ele não está contribuindo com o fundo? O porquê que ele está deixando de pagar os fornecedores? Alguma coisa está acontecendo. Porque o que a gente vê sempre é a consequência. E qual é a causa? Aonde que a gente tem que atingir? O que será que está acontecendo? Qual é a necessidade desse franqueado que não está sendo suprida? Qual é o interesse que ele tem em não pagar? Qual é o problema? Ele está com um problema grande de concorrência? Ele está com um problema no território? Ele está com um problema de gestão de pessoas? A equipe dele não está redonda? Ou ele não está presente na operação da unidade? Ou ele está desviando o dinheiro da loja para alguma outra atividade, uma outra marca? Alguma coisa está acontecendo e a gente tem que entender. Porque o franqueador, por ser franqueador, tem muito mais experiência e vai poder ajudar muito mais o franqueado do que qualquer outra pessoa. Então, a gente precisa entender com muita transparência também, os fatos devem ser colocados de uma forma muito limpa, né? De uma forma muito transparente, clara, para que o franqueador entenda o que está acontecendo e forneça instrumentos e forneça mecanismos que possam ajudar aquele franqueado. Os problemas numa uma operação de franquia podem surgir vários. Você tem franqueado, às vezes, com problema em família, você tem, às vezes, franqueado com problema de doença. Gente, normal, todo mundo aqui é ser humano. Então, não é porque eu tenho uma franquia que eu não vou ter os problemas de qualquer ser humano. Os problemas vão surgir. Então, como é que eu, franqueado, às vezes, me respondo àquilo? Às vezes, é não pagando porque eu preciso do dinheiro para alguma coisa, ou é porque eu estou fazendo um tratamento clínico. Isso precisa ser conversado, porque para tudo tem uma solução. E obviamente que o franqueador sempre vai estar do seu lado, entendendo, né, o que está acontecendo. Mas é muito claro que isso seja colocado de uma forma muito transparente para que a rede entenda, olha, aqui, se a gente tiver problema, a gente vai conseguir resolver. E a gente quer deixar tudo da forma mais expressa e sabida por vocês. Tanto que nós trabalhamos com políticas exatamente para isso, para a gente poder aplicar quais são as ferramentas que a gente tem para poder dirimir, né, qualquer tipo de problema que vocês estão tendo que possa escalar e chegar em determinado momento onde a gente não vai poder mais continuar junto. Então, os problemas de inadimplência, eles devem sempre ser resolvidos na base. Né? Quanto mais a gente ficar jogando essa inadimplência por baixo do tapete, lá na frente a coisa fica tão grande, a inadimplência às vezes toma um vulto tão grande que você não consegue resolver de uma forma pacífica. E aí você vai ter que discutir judicialmente sobre isso. Então, políticas, conversas, entendimentos, compreensões. Sempre, franqueador, adote a política de fazer com que o seu franqueado compreenda, entenda e converse, né, e dialogue com você para que vocês encontrem as melhores soluções para vários problemas dentro da relação, inclusive para a inadimplência.